A agenda semanal é esse volume. Então ele tem cerca de 70 páginas, 70 folhas, e eu tenho aqui as reuniões. Cada reunião tem uma folha de planejamento. E capeando determinado mês, eu tenho a folha do mês, que é essa folha cor-de-rosa, que eu tenho todo o mapeamento do que acontece no mês, as efemérides e as reuniões também. Mas nós vamos chegar lá. Primeiro eu quero apresentar que ele é um encadernado e tem uma capa bonita em degradê para chamar a atenção e tem uma capa de plástico por cima para proteger. E em vez de usar esse plástico comum que tem nas copiadoras, que é um negócio muito mole, eu uso essa pasta. É um plástico um pouquinho mais grosso, tá vendo? É um pouquinho mais grosso. A especificação dele é essa daqui, A30. É uma pasta, na verdade, tá vendo? Pasta com elástico. Então daqui eu corto, né, no tamanho A4 para poder fazer essa proteção aqui. Então é importante porque isso vai ser manuseado o tempo todo, em todas as reuniões, né? Nós vamos fazer anotações aqui, vamos fazer anotações no verso, e isso, como já está encadernado, serve como registro histórico do que aconteceu na gestão. Eu tomo cuidado de elaborar um exemplar para o presidente, um exemplar para o secretário, um exemplar para o protocolo e no nosso caso aqui nós temos uma secretária profissional. Então eu preparo sempre 4 exemplares, um para cada um, e deixo bem claro aqui de quem que é esse exemplar. Então do presidente está escrito presidente Danilo, vai aqui em destaque. E a capa, um é amarelo, o outro é avermelhado, o outro é verde, o outro é azul, então as capas são diferentes. Então durante a reunião, se você jogar 2 ou 3 agendas na mesa, pela cor você sabe qual que é a sua, não dá confusão. Além do mais, está escrito aqui. Quando abre aqui na primeira folha, eu tenho o conselho diretor. Como todo ano a gente vai repetindo, às vezes o presidente esquece quem que era mesmo o diretor disso ou diretor daquilo. Então logo na abertura tem o conselho diretor, porque o presidente acaba esquecendo e acaba confundindo. Aqui tem uma consideração geral, como é que é montado essa agenda. Então isso é importante saber. E aqui tem os meses, né, os temas dos meses de Rotary. Eu estou usando, né, um exemplar que foi feito na gestão 2013-2014, então dá um desconto por causa disso. E aqui ainda tem algum lembrete, o que é assembleia de clube. Então explica a assembleia, é para isso, coisa e tal, né? É bom sempre lembrar qual é a definição de cada um, né? O que é um fórum rotário, o que é uma assembleia rotária e quais são as assembleias. Assembleia de apresentação do plano de atividade, assembleia para aprovação do orçamento. Então é bom destacar quais são as assembleias obrigatórias. Aqui eu tenho um modelo, né, de programação de uma reunião. Isso daqui é tirado do próprio manual, né, do Rotary. E aqui lá diz que, olha, 5 minutos para fazer a abertura e assim por diante. Tem aqui um lembretezinho para a gente se lembrar, para não descambar. Você começa na gestão fazendo reunião bonitinha e lá pela 20ª reunião já virou uma reunião familiar, né? E aí qualquer um fala, vira uma mal bagunça. Então é bom deixar aqui na própria agenda um lembrete exatamente qual a sequência de uma reunião. Como é que essa agenda é montada, né? E aqui é o mais importante, é o planejamento das reuniões no ano rotário. Nós costumamos ter 52 semanas. Então, teoricamente, a gente teria 52 reuniões nesse ano. Entretanto, eu tenho aqui 2 feriados. Então, o meu saldo é só 50 semanas. Ora, nós vamos ter que cancelar. Então, carnaval, né, na semana do carnaval, a gente cancela. Então, aqui eu tenho 2 cancelamentos, caiu para 48. E vou fazer uma transferência de reunião, né, junto com outro clube. Então, nesse dia, eu não sou dono da minha reunião. Então, não tenho palestra, então tenho uma reunião a menos. A assembleia são 6, obrigatoriamente.
Aí me sobra 41 reuniões. Os fóruns, eu tenho que fazer os 5 fóruns das avenidas de serviço, mais o fórum da Fundação Rotária. Então são pelo menos 6. Aqui tem 7 reuniões destinadas a fórum. Me sobrou 34. O Rotary recomenda que a gente use aqueles temas mensais. É o mês do desenvolvimento do quadro associativo e assim por diante. São mais 10 reuniões para isso. Sobrou 24. E é isso. Eu vou ter 5 reuniões para palestras. Gostaria de ter algum palestrante aqui. Eu vou fazer algumas reuniões mistas, né? Aí eu tenho 6 reuniões mistas e vou reservar. O que sobrou são 7 reuniões que eu vou usar como companheirismo. Então aqui eu zero as 52 semanas do ano. Então é importante fazer esse calendário e ver que tipo de é uma reunião com palestra, é uma reunião de confraternização, né, junto com a Casa da Amizade. Então esse planejamento é importante para o sucesso da gestão. Aí começa o mês. Então no mês eu tenho esse planejamento mensal, que é essa folha que a gente manda imprimir em folha cor-de-rosa para dar destaque. Então eu tenho folhas cor-de-rosa, eu tenho folhas amarelas aqui no fim, tenho folhas amarelas. E o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o calendário do mês com negrito. Esse negrito eu usava antigamente, mas hoje não, o fundo fica amarelo. O dia da reunião vem com fundo amarelo, em destaque. Porque aí a gente fala assim, bom, então na semana que vem a gente poderia ir lá na secretaria, mas semana que vem qual? Terça-feira? Terça-feira é dia 23. Então é fácil a gente combinar as coisas durante a reunião com esse calendáriozinho aqui. A identificação do mês, né, o logo do mês. E aqui eu tenho as efemérides. Essa aqui no mês de julho não tem uma efeméride, mas nessa de agosto eu tenho aqui a efeméride Rotary, que é o mês do desenvolvimento do quadro associativo expansão. E mais algum detalhe, no dia 5 eu vou ter reunião do conselho diretor e no dia 16 eu vou ter uma reunião domiciliar. Aí eu venho com as efemérides comuns, dia do dentista, dia do engenheiro, dia do contador e coisa e tal. Então depois eu vou mostrar para vocês que determinada lista de efemérides cabe tudo numa coluna. Aí, conforme o mês, tem tantas efemérides que tem que dividir em 2 colunas. Então na segunda parte eu vou mostrar como é que a gente trabalha com isso. Eu tenho, no seu caso, eu tenho aqui o aniversário da cidade, então nós vamos ter que incluir aqui dentro, né? E aí fica todo fora de formato, então eu vou explicar como é que acontece isso. Aqui eu tenho o planejamento das reuniões do mês, então eu tenho a reunião número 5, 6, 7, 8 aqui, e aqui o dia, né, dia 1º, né, o dia 1º, né, dia 8, eu vou ter reunião mista, o fórum de serviço à comunidade, então aqui eu posso colocar quais são os eventos já programados para aquele mês. Passando para a reunião primeira, a reunião número 5, que é do dia 1º, eu tenho essa folha. Essa folha é muito interessante porque eu tenho um calendário linear aqui, ó. Então, o mês de agosto de 2013, eu tenho aqui os dias da semana, quinta, sexta, sábado, domingo, e também eu tenho os dias aqui do mês aqui. E, em destaque, né, com fundo vermelho, o dia da reunião. Então, essa é a reunião de número 5, que acontece no dia 1, que acontece no dia 1. Então, eu não me perco com relação a isso. O calendário linear também é muito útil, porque o pessoal fala, bom, então na semana que vem a gente podia combinar não sei o que. Qual sei o que? Na quarta-feira é dia 7. Na quinta-feira é dia 8. Então é fácil a gente, porque geralmente perde muito tempo. Alguém tem algum calendário aí? Então aqui já está tudo aqui na frente. Então aqui eu tenho o tema do mês, nesse caso está em branco, né? E aí eu tenho um quadro onde o protocolo monta a mesa diretora. Hoje assisti uma palestra, né, do Márcio Medeiros dizendo que é ridículo esse negócio de mesa diretora, que nem devia ter. Mas nesse conceito antigo, eu tenho a mesa diretora, né? Quem vai compor a mesa diretora? Então vem aqui o protocolo, tem um convidado, né? Tem o palestrante. Aqui eu tenho outro quadro para colocar os visitantes rotarianos que estejam visitando o nosso clube, nossa reunião.
e tem um quadro para colocar os convidados. Então, a autoridade, veio lá o vereador, né, veio o delegado de polícia, então a gente coloca os convidados aqui. E aqui a sequência com os horários. Então, às 20h30 tem uma abertura solene, né? Às 20h40 vai ter o expediente da secretaria. Então, aqui já vem previamente impresso, né, pelo sistema os horários, para a gente tentar obedecer essa sequência de horário, e também o nome do presidente, protocolo e coisa e tal, que vão ocupar a tribuna. E por último, tem um quadro de estatística de frequência durante a reunião, né? Alguém que está incumbido de levantar a frequência já pode colocar aqui companheiros, visitante, convidado, né? E o percentual provisório. Então hoje estamos com 97 companheiros presentes, assim por diante. Se não der, se não couber, teve algum fato diferente, né? Então a gente anota que tem o verso para você poder fazer essas anotações. A outra folha, essa aqui é dia 1º e daqui já é do dia 8. E assim eu tenho uma outra folha para o dia 15 e outra folha para o dia 22. Tá? Então com isso eu concluo o mês B. Aí vem o outro mês com outra cor, com planejamento. Olha a quantidade de efemérides que tem nesse mês de setembro. E também tem o quadrinho aqui, bonitinho, tá bom? Então isso vai até o fim. E quando termina o ano rotário, depois da última reunião, depois da reunião de junho, que tem a festiva, né, de transmissão, tudo, eu tenho uma folha amarela, que é sempre bom ter a prova quádrupla na mão. Que eu já fui em muitas reuniões que o presidente lá tenta se lembrar, nem se aquele de 4 perguntinhas. Então é ridículo, né, que o rotário não saiba decorar isso, mas não sabe mesmo. Então tá aqui na agenda a prova quádrupla, a história da prova quádrupla, quem que inventou e etc, porque é bom saber dessas coisas. E eu também tenho um lembrete, o objetivo do Rotary, que todo mundo sempre esquece, e a declaração para executivos e profissionais, que são aquelas 8 recomendações. Tá? Então, com isso, conclui a parte dessa apresentação. Aonde que eu posso encontrar essa agenda? Então, desde o ano de 2006, todo ano eu venho produzindo as agenda base. São 15 agenda base. Então essa, por exemplo, vocês viram que está tudo amarrado na reunião de quinta-feira. Essa agenda base, ela é de quinta-feira. Então eu tenho uma de quarta-feira, uma de sexta-feira, uma de segunda-feira. E vocês podem ver aqui que o horário já está colocado, 20h30. Então daqui além de ser quinta-feira, é reunião noturna. Então eu tenho uma das 7 horas da manhã e eu tenho uma na hora de almoço também. Então são 5 dias da semana, 3 períodos, que normalmente os Rotary fazem reunião, são 15 agenda base. E isso eu chamo de agenda base, porque na agenda base não vem preenchido o nome do clube, nem o presidente, nenhum desses dados vem preenchido. Ela vem com as palavras-chave que você baixa e vai substituindo. Então eu quero mostrar para vocês aonde a gente vai encontrar a agenda base nesse endereço www.geroy.com.br programa 2020. Quando você digita esse endereço, vem essa página. Então, na internet vocês entram nesse endereço, né, www.geroy.com.br/programa 2020. Aí aparece o nosso presidente, né, o Roger, aparece aqui. Se você precisar de uma fotografia dele, está aqui, ó, foto do presidente. Você clica aqui, aparece a foto do presidente bonito, né? Esse lema também, o logo do ano também, o currículo do presidente. Então tem uma série de informações úteis sobre o presidente. E aí na parte de baixo vem uma explicação mostrando que existe uma folha mensal e tem uma folha para cada reunião.
E aí ele mostra do que é constituído, né, os campos que constituem esse planejamento mensal. E quais são os campos que tem nesse planejamento de cada reunião. E o mais importante é esse quadrinho, onde você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E você tem café da manhã, almoço e jantar. Então você pega, por exemplo, o meu clube se reúne de terça-feira na hora do almoço. Então, ó, quando você clica aqui, ele já faz um download, é ao vivo, hein? Você pode até salvar num lugar qualquer. Bom, então eu abaixei o clube que se reúne de terça-feira na hora do almoço. Então vocês podem ver que o nome do clube está escrito Rotary Clube D e tem uma palavra-chave. Então eu inventei essa palavra-chave, né, com esse jogo da velha, clube, jogo da velha. Gestão já está aqui, presidente está com palavra-chave, o distrito está com palavra-chave, o governador também está com palavra-chave. E aqui embaixo, eu tenho exemplares para o presidente da palavra-chave, secretário palavra-chave. Então, como é que funciona isso daqui? Se eu avançar, então vocês estão vendo aqui que lá pelas tantas eu tenho aqui a folha de julho, ela está totalmente em branco, porque ela é impressa num papel cor-de-rosa. Tá? Então eu tenho a mensal, a primeira reunião, a segunda reunião, né, a terceira reunião e assim por diante. E se vocês abrirem aqui, né, se eu aumentar aqui, vocês vão verificar que os nomes, né, ó, presidente, a palavra-chave, protocolo, está tudo palavra-chave ainda, porque eu não fiz a substituição da palavra-chave pelo nome verdadeiro. Então, em todos os lugares ainda continuo com palavras-chave. E se você olhar aqui na folha do mês, vocês vão verificar que o nome do presidente ainda está em palavra-chave. Né? E que aí nós vamos substituir. Então, voltamos lá para a capa. Quem não conhece Word vai conhecer agora. Né? A gente usa do recurso do substituir. Então, aqui eu tenho substituir. Então, no substituir, o que eu vou fazer? Clube, né? Então, eu vou digitar lá cerquinha, maiúscula, clube, cerquinha. Então, cerquinha, clube, cerquinha, que é essa palavra-chave aqui, substituir por Rotary Clube de engenheiro, como é que é? Paulo de Fronten. Engenheiro Paulo de Fronten. Tá vendo? Então, eu vou substituir esta palavra-chave por engenheiro Paulo de Frontin. Verifique que está bem certinho, porque depois que colocou errado é difícil. E aqui eu vou falar substituir tudo. Ele vai dizer, fez 17 substituições. Então você pode ver que aqui ó, já virou Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten. Tá vendo? E em todos os lugares, né, foi feito esta substituição. Então, se você for lá, então eu encontro o nome do clube nessa folha mensal. Na folha mensal, tá aqui, ó. Tá vendo? Já substituiu, apareceu aqui, ó. Rotary, vou aumentar. Já no cabeçalho, Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Frontin. Então, ele substitui todas as palavras-chave que estava escrito cerquinha, clube, cerquinha, substituiu por essa palavra que nós colocamos aqui. Tá? Então, da mesma forma, a gente faz isso com o presidente, né, o secretário e assim por diante. Tá? Eu vou fazer mais um só para sedimentar a ideia. Presidente. Então, vamos substituir essa palavra-chave, cerquinha, presidente, cerquinha, por usar aqui a função substituir do Word. E aqui nós vamos colocar cerquinha, presidente, cerquinha. E aqui embaixo vou colocar o nome da pessoa. Então, no caso é Érica. O que mais que tem do Érica? Teixeira Roriz. Teixeira Roriz. Tá.
Então eu vou substituir, estou pedindo para o Word substituir a palavra-chave presidente por Érica, com acento, Teixeira, Roriz, bonitinho. E aqui, por enquanto, só aparece a palavra-chave. Inclusive aqui, ó, no conselho diretor ainda está com palavra-chave. Então, colocando isso no comando substituir do Word, eu vou aqui, substituir tudo. Ele diz que fez 167 substituições. Então, ele trocou todas as palavras-chave. Presidente, onde estava escrito presidente, ó, virou Érica Teixeira Roriz. O conselho diretor, aí, ó, conselho diretor, Érica Teixeira Roriz, tá? E nas folhas das reuniões normais, aqui, ó, nas folhas de reuniões normais, já aparece, já substituiu, presidente, Érica Teixeira Roriz. Só que nessa reunião não vai ser a Érica que vai presidir, né? Ela acho que foi convidada para algum outro evento, então aqui vai ser o Roberto, então, Massaro Watanabe. Então, eu tenho o direito de redigir, alterar, né, tudo que eu tenho aqui, porque é um texto de Word, tranquilo, tá? Então, da mesma forma, né, para não alongar a nossa conversa, a gente promove esse tipo de coisa e substitui agora o distrito, usa aquela função substituir, onde está escrito distrito, coloca 4571. O governador, coloca o nome do governador. O presidente nem precisa porque já está lá, tá? Que mais que eu tenho aqui? Ó, aqui também, exemplares para presidente, Érica Teixeira Roriz, já está colocado também. Então fica uma agenda personalizada, né? Uma agenda customizada. Tem mais um detalhe que eu tenho que explicar, que é a reunião. Essas eu já sabia que ia acontecer. Agora, tem uma aqui que eu não tinha decidido o que ia ser. Então, eu coloquei cerquinha, R3, cerquinha. É outra palavra-chave. Por que eu uso palavra-chave? Porque ela aparece nesta folha mensal, folha de julho, e vai aparecer na terceira reunião, né, vai aparecer esse R3. Então, se a gente for lá, né, aqui já está companheirismo, no dia 14 vai ser assembleia, e aqui está R3, tá vendo? Na reunião do dia 21, está R3 ainda. Então, vamos supor que a gente fosse fazer uma homenagem. Então, o que a gente faz? Aqui nessa primeira folha mensal, né, onde está escrito R3, eu vou usar a mesma técnica da substituição. Então, eu entro aqui no Word, substituir, e aqui eu vou colocar cerquinha, R3, cerquinha. Então, nós vamos localizar R3, cerquinha, e aqui nós vamos falar que vai ter uma homenagem ao professor Pardal. Então, o professor Pardal vai ser homenageado nessa reunião. E aí a gente pede para substituir tudo. Como só tem dois R3, ele disse que fez duas substituições. Então, facilita porque substitui na folha mensal e na folha da terceira reunião. As últimas folhas, que é a instrução para a impressão e a encadernação. Então, aqui no fim, tem algumas instruções, como é que monta. De repente, aqui está previsto 4 reuniões no mês, você resolveu fazer uma 5ª reunião. Então, tem que inserir uma folha, né, de reunião no meio daquelas 4. Então, aqui tem a instrução de como é que faz isso. Também usa recurso do Word. E mais aqui para frente, essa aqui é a parte da impressão. Eu quero primeiro imprimir somente as folhas cor-de-rosa. Então, eu uso o recurso do Word, que está ó, impressão da folha mensal,
em papel sulfite rosa, 90 gramas, rosa. E aí eu vejo quais são as páginas aqui do Word que são em rosa, coloco aqui a página 8, a página 13 e coloco aqui. Aí quando eu mando imprimir, o Word pergunta, você quer imprimir tudo ou quer só uma faixa? Aí eu falo, não, eu só quero essas daqui. Então você pega, coloca Ctrl C aqui, coloca lá na impressão, coloca papel, carrega a impressora com papel rosa e manda imprimir. Aí ele imprime todos os meses. Você separa e aí você, no item seguinte, impressão de folha semanal em papel sulfite branco, 90 gramas. Aqui é branco. Então, essa numeração também você checa com o que tem lá em cima e coloca aqui. Manda imprimir, imprimir tudo. Eu falei, não, é somente essas folhas aqui. De 9 a 12, de 14 a 17, de 19 a 23. Você copia isso e coloca lá na impressão. E coloca papel branco. Aí ele imprime todas as folhas brancas. Aí você vai ter que fazer um trabalho de montagem, né? Fazer a pilha de folha a cor de rosa e fazer uma pilha de papel em branco. Você pega uma folha vermelha, pega as 4 brancas e vai intercalando para você fazer essa encadernação. E essas folhas aqui, essas folhas finais de instrução de montagem, você não imprime, né? Porque isso não precisa. Essas folhas só tem sentido enquanto você está imprimindo e encadernando, fazendo a encadernação da sua agenda. Eu costumo fazer um exemplar a mais para o governador. Que se o clube é organizado, como é que deveria ser um clube organizado? Em novembro é feita a eleição do conselho de diretor. E o presidente, o próximo presidente já foi eleito na assembleia do ano passado. Então, desde o ano passado, ao presidente, a gente não dá nenhuma incumbência. Tem alguns clubes que têm como hábito colocar como secretário o próximo presidente. Esse cara vai fazer uma gestão horrorosa. Porque o secretário tem tanto trabalho, tantas atribuições, que durante o ano ele não tem como se preocupar com a gestão dele. Ele vai ficar um ano se preocupando com a secretaria. E de repente, no mês seguinte, ele toma posse. Então, quando o presidente é eleito, a gente não dá mais nada para ele. Inclusive, quando eu fui eleito presidente, eu queria ajudar lá numa campanha da saúde. Eu falei, não, você não tem que ajudar. Só fica olhando aqui nós trabalhar. Mas eu queria ajudar a carregar coisa aqui. Não, não pode. Então o presidente fica exclusivamente como próximo presidente e ele não assume nenhuma responsabilidade, nenhuma atribuição. Aí quando chega em novembro é eleito o conselho diretor. Dentro de 5 dias depois da eleição, o presidente ele convoca uma reunião premonitória do seu conselho e aí ele já traça as diretrizes geral da sua gestão. Então o presidente festeiro vai querer ter uma gestão com baile, né, com muita atividade social, passeio, piquenique. Já um presidente um professor de universidade como eu, já tem uma visão mais intelectualizada. Vou querer fazer algum trabalho, algum projeto numa escola, ou trabalhar com Rotaract, já é um outro estilo. Então, nessa primeira reunião premonitória, que é feita 5 dias depois da eleição do conselho diretor, eu estabeleço as diretrizes, o que eu gostaria de mudar no clube e como que seriam as diretrizes, mas isso de termo provisório. Porque o governador, no mês seguinte, em janeiro, o governador vai para São Diego ser treinado e lá é dada a prioridade do Rotary. Então, o Rotary abre oportunidades desse ano aqui. Então, esse ano nós temos que trabalhar em termos de abrir oportunidades. E essa prioridade ele recebe lá em São Diego, no mês de janeiro. E quando ele volta, ele tem que fazer o PETS. Então, em fevereiro, ele faz o PETS, reúne todos os presidentes e diz, gente, a prioridade é o Rotary abre oportunidades. Vocês entenderam? Entendi. Depois do PES, o presidente, com esse lema na cabeça, com essas prioridades na cabeça, convoca a segunda reunião premonitória do seu conselho.
Aí fala, bom, aquela ideia, viu, João? Aquela ideia que você tinha de fazer, acho que não vai combinar, porque o lema agora é esse daqui. Então, aquela sua ideia que você deu na reunião anterior, eu acho que não vai ser adequado para essa gestão. E aí faz um ajuste na gestão em função do lema do ano rotário. E aí, o diretor de programação já começa a trabalhar. Então ele já tem aqui, já coloca as assembleias, já coloca os fóruns, obedecendo esse lema. Ele fala, não, legal, então aquela palestra sobre AIDS acho que não é bom nesse mês, vamos colocar naquele mês. Então ele já tem condição de, ao longo de abril, maio, de finalizar essa agenda. Aí durante o mês de maio ele finaliza, confirma com as comissões de serviço, né, se eles vão precisar de alguma reunião específica para apresentar o projeto dele. Aí ele fecha a agenda e no mês de junho ele pode imprimir. Quando eu fui presidente, eu levei a agenda encadernada bonitinha no PETS. Fez um sucesso desgraçado, entendeu? E os presidentes ficam tudo com inveja. Tá tudo, ó, já está tudo planejado. Já conversei com o meu conselho diretor e já definimos todas as reuniões principais, não todas, mas as reuniões principais já estão todas definidas, com data definida, né? Então, faz um sucesso muito grande, mostra a organização, que é justamente a coisa mais importante no Rotary. Por que ele se diferencia de outras entidades? É pela organização. Então nós temos que ser organizados, nós temos que, por obrigação, sermos organizados. E tentar elaborar essa agenda com uma certa antecedência mostra justamente essa organização. Então agora estou à disposição dos companheiros para qualquer pergunta. O Rotary Clube de Pontão, em conjunto com a turma do Corujão, confere a Roberto Massaro Watanabe, Rotary Clube de São Paulo, Água Rasa, distrito 4.563, presente certificado em agradecimento pela brilhante palestra com o tema Agenda Semanal do Rotary, proferida nesta data na turma do Corujão via plataforma Zoom Meeting. Então eu peço a todos aí uma salva de palmas aí para o nosso palestrante. Muito obrigado, Watanabe, como sempre, aí fantástico a sua apresentação.